Bom dia, deixa eu só ver aqui a questão do som. Pronto. Bom dia a todos, bom dia a todas que fazem parte deste imenso programa, podcast também será publicado no podcast A Voz do Patriarca, já no YouTube. A voz do patriarcado dos trabalhadores da messe das Américas. E eu me chamo Patrícios Máximos I. Eu sou o patriarca no patriarcado dos trabalhadores da messe das Américas. Também arcebispo, primaz e metropolita no Brasil, onde exerço minhas funções aqui no Brasil. E eu gostaria de fazer hoje, em 11 de dezembro de 2025, a nossa renovação do nosso patriarcado e da nossa igreja, falar um pouco mais sobre ela, como ela está vivendo esses momentos, esses acontecimentos atuais, e mencionar o que vem acontecendo com a mesma nesses últimos meses. Com certeza eu prometi algumas atividades que infelizmente elas não foram cumpridas. Eu estou aqui assim, em meio de uma improvisação, não preparei nada para este momento, mas que este momento é mais de uma conversa minha com você. E antes de começarmos, eu quero inicialmente fazer o sinal da cruz, como todo bom ortodoxo faz antes de realizar qualquer atividade que seja. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Eu quero falar um pouco mais a respeito da nossa igreja e colocar, sim, a par todas as questões relacionadas às atividades religiosas do nosso patriarcado. E explicar um pouco sobre essa sua história e como também repensar os novos programas que virão por aí. As nossas programações tenderão mais a uma parte bem construtiva, formativa, onde nós estaremos apresentando o pensamento, tanto teológico como filosófico da patrística, e aí formulando para o conhecimento público o nosso chamado direito canônico. Mas eu quero deixar claro algumas coisas que estão procedendo. Cada momento em que entro para conversar com você, caríssimo ou caríssima, a nossa igreja vem avançando ao ponto de que ela não é apenas um simples patriarcado. E eu quero aqui deixar claro algumas coisas que sempre venho dizendo desde outros vídeos relacionados e que
é fundamental afirmar isso. Hoje eu não estou, né, com nenhuma veste, com nenhuma batina, com nada, e eu gostaria, sim, de falar frente a frente, cara a cara, algumas questões que são bem pertinentes e são bem necessárias. Em momento algum, desde o ano de 2023, que é o ano da formação de nosso patriarcado, em momento algum quis eu, os meus irmãos, membros da igreja, forçar que outra igreja ortodoxa aceitasse a formação deste patriarcado. Em momento algum fizemos isto de uma forma isolada, porque eu sempre defendi esta tentativa de unidade entre os ortodoxos. Entre os ortodoxos, eu deixo isso muito claro, uma igreja que reconhecesse os outros grupos ortodoxos no Brasil e que o Brasil pudesse dar exemplos. O Brasil é um país de dimensão continental, enorme em sua quilometragem, não me lembro qual agora nesse momento, mas é um país gigantesco e que existem diversas experiências ortodoxas em nosso Brasil, em nosso país. São experiências que eu quero deixar claro aqui nas minhas falas. Elas vêm desse avanço também da internet. A internet ajudou bastante. Esse avanço da experiência da Igreja Ortodoxa no Brasil, apesar de que ainda estamos nas questões de, assim dizer, por causa da conduta de alguns patriarcados, ou até mesmo de religiosos, que eu aqui não quero fazer nenhum ponto crítico, só um alerta, né, aqui nessa questão, em que parece ser muito difícil conquistar esta unidade, e existe também muitos grupos nas quais se apresentam e que estes grupos eles divergem em algum ponto, em algum posicionamento, certo? E essas divergências alimentam, de uma certa maneira, a chamada posição que vemos em alguns irmãos ortodoxos chamarem outros de pseudos ortodoxos pelo fato de não serem canônicos. Então, nós temos igrejas no Brasil que foram constituídas por uma atividade de algum bispo do exterior e que veio para aqui, ou que de alguma maneira isso aconteceu, devido também a diversas histórias de brigas internas, de rachas, se colocar nessa temática, e se eu vou usar este termo, para melhorar a sua compreensão, o que eu estou mencionando. É claro que não deveria acontecer esses rachas, não é intenção nossa ficar alimentando divisionismos, tendências na igreja, inclusive dentro da igreja ortodoxa,
né? Não é intenção nossa, muito pelo contrário, eu torço cada vez mais que os ortodoxos em si se entendam. Primeiramente, antes de falar de unidade com os outros, eu acredito bastante nessa possibilidade, desse entendimento que os ortodoxos possam fazer, mas que eu sei perfeitamente que este mundo está dividido. E isso é complexo para todos nós. Entendo perfeitamente as divisões, porque nelas encontram razões, tanto litúrgicas como doutrinárias, razões que impedem esta unidade. E dentro desse contexto todo, há uma grande preocupação aqui, porque nosso país, nós sabemos que foi por causa do fator da migração, da vinda de estrangeiros para cá, que foi estabelecido a Igreja Ortodoxa no nosso país. Assim como a Igreja Anglicana, Luterana, vieram para o nosso país dentro desse processo de migração. Essas igrejas são igrejas históricas, são consideradas patriarcados históricos, e elas se mantiveram mais nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, inclusive nessa região do centro-sul do país. Elas estão bem estruturadas, elas estão bem organizadas, constituem mosteiros que há anos vêm atuando em nosso país, e cada vez mais desenvolvendo seu trabalho, mas me parece que é algo ainda restrito, ainda culturalmente relacionado com o país de origem, seja Antioquia, seja Jerusalém, seja a própria Rússia, seja Ucrânia, lá na Ucrânia. Então, são igrejas locais. Eu sempre digo isso, que a experiência da Igreja Ortodoxa é a experiência de igrejas locais que se desenvolvem uma determinada cidade. Aí está, historicamente falando, Jerusalém, que é o primeiro, o segundo, mas que se desenvolveu mais do que a própria Jerusalém, segundo algumas posições teológicas, históricas, e foi a Antioquia. E a Antioquia que deu sem sombra de dúvida nenhuma, alavancou a experiência da igreja por causa das problemáticas que se havia em Jerusalém. Não se podia constituir tanto comunidade, nem desenvolver tanto em Jerusalém, devido às perseguições que os próprios apóstolos de Jesus assim sofreram, e assassinatos, mortes desenvolvidas pelo tal Sinédrio e pelo próprio rei Herodes. Então, a perseguição aos cristãos em Jerusalém foi muito forte, implacável, matou muitos dos seguidores de Jesus Cristo, e Antioquia parecia, mesmo com tanta perseguição também, mas parecia um cenário mais propício para organização, inclusive da atividade do apóstolo Paulo, a atividade do próprio apóstolo Pedro, considerado então o bispo o primeiro na cidade de Antioquia, né? E aí, quem é o primeiro bispo de Jerusalém é o São Tiago. Então, nós estamos, assim, verificando aonde, historicamente, nós vamos percebendo, dentro desse contexto, onde vai se formulando, lá na cidade de Antioquia, que os próprios recebem o nome de cristãos, são assim denominados.
E assim se organiza a igreja cristã. Isso aí, claro que é um ponto lá atrás para demonstrar como é que vai se organizando as igrejas em cada localização e como elas vão expandindo, elas vão saindo de tal cidade e vão se desenvolvendo ao ponto de que elas possam sair daquele território e se tornar um território maior. Por essa razão é que, diante daquele bispo, aquela atividade daquele bispo, a atividade missionária, a atividade da igreja, vai se constituindo em torno daquele bispo. E mais tarde, aquele bispo vai se tornar patriarca, certo? Um metropolita, um patriarca de determinada igreja local e vai se constituindo o termo dessa igreja local como termo do patriarcado. E assim vai se constituindo essa famosa pentarquia. Só que lembremos algo que não foi um caminho de unidade assim, tão tranquilo como muita gente acha, né? Muita gente pensa, né? A partir do Concílio de Nicéia, a partir do também Concílio de Constantinopla, mas especificamente em Éfeso, começa então a surgir uma corrente dentro do cristianismo oriental, e que hoje vai casar-se com aquelas igrejas chamadas de orientais, as chamadas igrejas orientais, que não vão seguir até o sétimo concílio ecumênico da denominada igreja indivisa, igreja sem divisão, assim, considerável. Esses grupos vão se formulando em contraposição às temáticas apresentadas nos concílios, e a grande parte vão querer apenas seguir até o terceiro concílio, sem considerar os demais concílios como concílios necessários para a doutrina da igreja. E há aquela divisão que não irá mais comungar com a formação universal, vamos dizer. Mesmo que não perca essa questão da catolicidade, porque não estamos tratando aqui de política de igreja, mas de posicionamento doutrinário, né? E não comungarão com alguns posicionamentos de até alguns bispos, de alguns patriarcas, e organizarão a parte a experiência da igreja, que irá influenciar muito internacionalmente, mundialmente. Então, dentro dessa primeira característica, dentro desse primeira realidade que nós estamos citando aqui, nós começamos a perceber que o que existiu lá atrás, historicamente, permanece existindo hoje em dia, né? Das posições, apesar de que hoje mais existe a questão dos encontros, né? Dos laços de fraternidade. Isso é claro que tem aumentado mais, tem se desenvolvido mais, e essas tendências mais irascíveis, assim, raivosas, rancorosas, têm diminuído um pouco a partir desse século, a partir desses momentos. Apesar que ainda existem esses grupos ou pessoas que fazem parte desses grupos que desenvolvem exatamente essa ira, esse ódio, esse separatismo, esse sectarismo religioso, né? Em torno da questão que se fala da unidade. Então, em primeira mão, unidade institucional, ela é um assunto complicadíssimo, difícil,
Eu vou citar algumas colocações dentro das pesquisas. Claro, sou professor, né? Todo mundo sabe, e com mania de professor e que pesquisa nas questões também, nós vamos ver que há posicionamentos muito diferentes e esses posicionamentos influenciam dentro desse debate. E eu quero aqui afirmar também que isso tem a ver com a comemoração dos 1700 anos do primeiro concílio de Nicéia e o acontecimento agora, no final do mês de novembro, desse encontro entre o Papa Leão XIV e o Patriarca Ecumênico de Constantinopla. O que isso influencia dentro da Igreja Ortodoxa? Se realmente atinge todas as igrejas ortodoxas nesse sentido? O que quem está se dizendo por trás de tudo isso? O que isso realmente quer dizer para nós nos dias atuais? E eu quero começar primeiro que o Papa e os presentes nesse encontro recitaram o credo original, o credo niceno cosmopolitano, que não aparece a cláusula filioque, que é a parte do credo que diz que creio no Espírito Santo, que procede do Pai, aí vem o filioque e do Filho. Esta questão da Igreja Ortodoxa é considerada uma das questões muito sérias, porque atinge, de fato, a uma situação que para a Igreja Ortodoxa constrange a própria teoria da Santíssima Trindade, certo? E que é algo que não é aceitável, porque a base desse contexto credo da Igreja Ortodoxa é o próprio Evangelho de São João e a retirada do filioque é, na verdade, um procedimento que bastante discutível e que não é aceito. Eu só estou procurando aqui, pronto, assim, achei. O Evangelho de São João, que é o capítulo 15, que vem aqui dizendo, no versículo 26, quando vier o Espírito, que é o Paráclito, o Consolador, que vos enviarei de junto do Pai, primeira coisa, junto do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai, ou procede do Pai, é o mesmo. Este dará testemunho de quem? De mim, de Jesus, certo? E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio, certo? Então, o Evangelho de João é que dá a ferramenta e o norte do procedimento e da conduta da Igreja Ortodoxa em afirmar que o Espírito Santo procede do Pai e não do Filho, porque colocaria o Espírito Santo abaixo de Jesus, certo? Diminuiria a posição do Espírito Santo, perdendo todo o significado da Santíssima Trindade em colocá-lo como Deus Espírito. Se ele está abaixo do Filho, não teria mais sentido chamá-lo de Deus. Então, essa é uma das grandes discussões que acontece no mundo inteiro, certo? Eu só estou falando aqui tópicos, eu não estou aqui aprofundando a temática, eu farei isso nos futuros programas, né? E que
essa cláusula, a chamada, que inclui o termo procede do pai e do filho, ou filioque, como está em latim, certo? É um dos posicionamentos que chamam a Igreja Romana de herética. Desculpa dizer isso, né? Mas muitos ortodoxos, por causa especificamente desse posicionamento, que é considerado uma heresia, é uma das questões colocadas pelos ortodoxos e não aceitar a unidade com a Igreja Romana. É a atividade, né, que acontece ou aconteceu na Turquia, ela não significa totalmente uma unidade no sentido que no mundo agora vai acontecer o seguinte: os padres e até os bispos especificamente, os primazes, os patriarcas, vão agora fazer o mesmo com a Igreja Católica Romana, né, em certos países, em certos setores. A atividade que aconteceu lá na Turquia, infelizmente, ela não se expande para o restante do mundo. É só uma atividade simbólica, como nós estamos vendo e também percebendo, porque mexeu com a curiosidade, por que dizer, mexeu também com alguns questionamentos que vêm sendo apontados nas redes sociais, e membros da Igreja Ortodoxa do mundo inteiro, inclusive com muitas críticas a respeito dessa atividade, né, e que alguns até desapontados com essa atividade, outros animados, alegres, e uma das questões que fundamentam esta impossibilidade de uma unidade estática ou uma coisa estética, vamos assim dizer, seria a questão da cláusula do filioque, que foi muito desenvolvida no Ocidente através da atuação, claro, da ambição do Império, o imperador Carlos Magno, que tem interesses em seu substituto de Constantino, do Império ser o herdar, a herança, né, do Império Romano, e queria e desejava muito esse poder universal, e aí o que ele fez foi aliar-se com o papado romano, que já tinha todo o interesse nessa universalidade, com contraposições enormes dentro do mundo do ethos ortodoxo, e aí veio, então, a efervescentemente uma divisão muito maior do que se estávamos acostumados por causa dessa atuação, porque foi o que mais influenciou em toda a Europa, né, todo o cristianismo europeu, a implementação da cláusula do filioque, principalmente em alguns mosteiros, já se relata isso, tratava isso dentro dessa questão. Bom, essa é a questão fundamental de afirmar isso. Outra questão é a questão do celibato e do celibato obrigatório, né, que tem Gregório VII, Papa Gregório VII, a confirmação dele
em acabar com tudo que relacionasse com a possibilidade do sacerdote se casar ou ter sua esposa e os seus filhos, certo? Aquela coisa em dizer que os filhos nunca seguiam seus pais, aquilo é uma mentira absurda, que foi inventada, que foi criada porque ser padre na época era uma questão de status, né? Quem não sabe que até o meu tempo, em pequeno ainda, você ter um padre na família católico romano era uma questão de status familiar, né? E dizer que a família era bem quista na questão da sociedade e até hoje ainda é visto dessa maneira, fortemente visto, apesar da questão ainda da predominância da Igreja Católica no Ocidente. Eu me refiro à Igreja Católica Romana no Ocidente. E uma das questões foi o chamado celibato obrigatório para os padres, e já incluindo os bispos, ou todos os sacerdócios serem celibatários. Haja vista que quem só vivia o celibato eram os monges, certo? Eram os membros das ordens religiosas que emitiam o voto de castidade e a maioria dos papas, inclusive o Gregório VII, foram monge beneditino, ou foi, melhor dizendo, e que determinou que todo clero, inclusive o secular, que não são aqueles que fazem votos, e estão relacionados à diocese ou até um bispo diocesano, devem, então, serem celibatários. Então, toda a igreja, toda, como no popular afirmam, me desculpe o termo, a padaria da igreja, o clero da igreja, então, seria celibatário. Outro problema que se discute os ortodoxos, principalmente os ortodoxos de hoje, do século XXI, em algumas igrejas ortodoxas. Vou dizer aqui um fato que está acontecendo: bispos casados, padres casados, melhor dizendo, estão sendo ordenados ao episcopado por necessidades, né, da própria igreja, naquele ambiente, naquele local, até mesmo nas formações das dioceses ou eparquias missionárias. Diversos grupos que vêm surgindo se apresentam como ortodoxos, bastante questionados pelos canônicos, né, os demais, mais antigos, estão ordenando padres, estão, assim, seguindo critérios muito semelhantes com as igrejas católicas nacionais, como também estão exercendo critérios muito semelhantes à igreja anglicana, que os bispos são lá casados, né? Então, surgem estes contextos dentro da igreja, inclusive, eu quero aqui afirmar que a maioria dos ortodoxos hoje, desses grupos ortodoxos hoje, não são constituídas, pelo que eu venho analisando, por igrejas canônicas, propriamente ditas. Isso foi um problema muito sério que aconteceu não só na Europa, mas no leste europeu e também na própria Grécia. E aí, o que está acontecendo, de fato, com a Igreja Ortodoxa de forma mundial? Primeiro, vem a formação do chamado veterocalendarismo, ou velho calendarista, na formação de uma posição do patriarcado ecumênico e dos demais patriarcados, instituiu uma reforma que se aproximasse
com o Ocidente, renovaram o calendário juliano. E nesse contexto, alguns líderes, bispos, padres, se revoltaram com essas mudanças, não adquiriram essas mudanças, e aí saíram dessas igrejas consideradas canônicas, se afastaram dessas igrejas e formaram as suas igrejas, que é o segmento chamado veterocalendarista, ou velho calendarista, ou igrejas do velho calendário. Essas igrejas, elas são muito fortes na Europa também, e estão se constituindo com mais força também pela possibilidade que elas também saíram desse segmento para constituir o que eu chamaria, pela pesquisa, de neo-ortodoxos. E eu vou dizer por que eu chamo de neo-ortodoxos, ou novos ortodoxos. São constituições de igrejas mais livres e também que seguem o velho calendário juliano, e digo mais livres no estilo de organização, muito ligados a um bispo ou um arcebispo, que rompeu com sua igreja de origem por essa questão, certo? Mas que também não ficaram no chamado segmento do velho calendarismo. Entretanto, existem vários patriarcados em formação na igreja do Brasil, inclusive aqui, que vieram de fora e que sofreram essas alterações antes de vir para o Brasil. E eu chamaria de neo-ortodoxo. Existe um comportamento diferenciado dos ortodoxos mais antigos ou até do chamado velho calendarismo. Primeira coisa que nós observamos é a questão da não obrigatoriedade do uso da batina nesse segmento neo-ortodoxos. Outra questão que nós observamos nesses segmentos é a questão de adotarem uma vida secular muito mais do que uma vida ascética ou monástica, ou seja, a grande parte do seu clero e dos seus bispos e seus padres são seculares, são eparcais, são diocesanos, são seculares, e grande parte não segue um mosteiro ou não está ligada a um mosteiro. Então, essa vida ascética de viver dentro do mosteiro está um pouco desaparecendo desses segmentos neo-ortodoxos, que atingem mais uma atividade mais pública, liturgicamente falando, ou em práticas de apostolados mais próximos da população. Então, esses grupos neo-ortodoxos são a formação que vieram do velho calendarismo, dos veteros calendaristas, como eu chamei, e vão se formando. Inclusive, no Brasil, uma grande quantidade de grupos neo-ortodoxos que existem. Eles não admitem que são neo-ortodoxos de antemão aqui, mas que existe uma grande quantidade de grupos e que se misturam com adaptações ocidentais, regionais, locais, com liturgias diversas, que usam algumas liturgias adaptadas, inclusive a de São Ticon, que patriarca de Moscou, e que usam outras liturgias, como a de São Germano de Paris, e inclusive enormes, me desculpe, Germano de Paris, consertando aqui a expressão, e fazendo com que
usufrua dessas questões adaptativas. Então, existem muitos bispos dentro desses neo-ortodoxos que gostam muito do que vem acontecendo com relação ao patriarcado ecumênico de Constantinopla e até querem uma unidade com a Igreja Católica Romana. Outros neo-ortodoxos mantêm as mesmas posturas do veterocalendarismo, que é de não seguir nenhum tipo aproximado, nem defender nenhum ecumenismo que venha se juntar, ou cedo ou tarde, ou de forma institucional ou não, com a Igreja Católica Romana ou com um Papa, o atual, o antigo, ou o que vier. Não tem esse pensamento por quererem a questão desta independência, desta liberdade e por apontar erros bastante significativos dentro desse processo relacionado ao que vem acontecendo mundialmente. Então, eu aconselho vocês a acompanharem também, tem alguns jornais de igrejas, blogs de igrejas ortodoxas aqui. E tratando aqui no Brasil, o que é que nós falamos em relação a nesse sentido? A nossa postura é uma postura de respeito. Respeitamos os grupos veterocalendaristas que mantêm esta integridade até hoje. Inclusive, no Brasil existem diversos grupos, não só um. E dentro desses grupos existe o GOC, né? Genuínos Ortodoxos Gregos, se não me engano é GOG, coisa assim, ou GOC, cristãos, e que se eles apresentam dessa forma, e que tem diversos vídeos no YouTube a respeito disso, demonstrando a atuação da igreja. E tem alguns problemas históricos com a igreja ortodoxa? Tem, sim. Assim como já foi apontado, católicos romanos apontarem problemas da própria igreja católica romana, dentro da igreja ortodoxa não se faz tão diferenciado assim, né? Inclusive que, de uma certa maneira, eles gostam muito de ficar muito ligados a um chefe executivo, a um chefe monárquico. Inclusive, gosta muito de uma monarquiazinha, né? E é o que aconteceu com a questão histórica do patriarcado, que hoje está o patriarca Kirill. Na formação do patriarcado de Moscou, foi inclusive no próprio governo de Stalin, o Joseph Stalin, o que ele queria também controlar a Igreja Ortodoxa de seu contexto, seu poder, estranhava as interferências estrangeiras e queria trazer para perto dele essas experiências com relação à Igreja Ortodoxa, que a primeiro momento foi contra a Revolução Socialista de 1919, por matarem, executarem uma família, os Romanov, no qual eles fizeram todos os reis de praticamente príncipes sagrados e usaram o termo czar, certo? A Igreja Ortodoxa tem essa posição também em algumas realidades. Inclusive, hoje se diz, afirma, não sou eu que estou falando, tá? Afirmam que o atual patriarca de Moscou tem essa mesma pretensão com Vladimir Putin e vem com críticas em torno de outros patriarcados, inclusive houve o rompimento da parte dele com relação ao patriarca de Constantinopla, patriarca ecumênico hoje, Sua Santidade Bartolomeu I, certo?
é uma briga muito mais política, né, do que religiosa, assim eu entendo, e que o território das igrejas ucranianas, antes relacionadas ao Patriarcado de Moscou, que antes era Patriarcado de Kiev, depois foi Patriarcado de Moscou, agora rompem porque o governo também da Ucrânia interferiu no assunto. E o governo, os prelados, sacerdotes da Ucrânia quiseram, então, constituir uma independência com relação ao Patriarcado de Moscou, com relação à Igreja Ortodoxa Russa. Já que a igreja era ucraniana, que usava da liturgia ucraniana e da experiência ucraniana, né? Queriam, então, a independência com relação à Igreja Ortodoxa Russa. Nesse meio tempo, acontece a guerra entre Rússia e a Ucrânia. É onde o patriarca queria que seus sacerdotes chegam a serem acusados em abençoar armas dos soldados russos e até, em alguns casos críticos, e da aceitação da violência cometida até mesmo a civis e aos sacerdotes ucranianos. É nesse momento que algumas instituições apresentam-se dentro dessa história e com seus interesses. É o caso da Igreja Apostólica da Rússia, que aproxima-se bastante do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, pedindo um reconhecimento, e com essa decaída muito forte devido à guerra da Igreja, que conseguiu a sua autocefalia, que é o caso da Igreja ucraniana, nos parece que há uma espécie de comunhão plena com a Igreja ucraniana, dessa Igreja Apostólica da Rússia, e essas duas igrejas passam a serem basicamente a Igreja a, ortodoxa ucraniana canônica, como mencionam aí. Por causa dessa questão, né, e por causa do patriarca ter reconhecido um grupo, que na verdade esse grupo é também reconhecido pela Igreja Ortodoxa Americana, é um vínculo muito forte com a Igreja Ortodoxa Americana, como se fosse para salvar aqueles resquícios que estão no país da Ucrânia, e que foram vilipendiados e tal, como afirmam alguns, certo? A Igreja Ortodoxa Americana passou a ser o polo para essas igrejas que estão assim em perseguição devido à atuação, como mencionam, claro, da Igreja Ortodoxa Russa. Então, aí também criou-se um certo exagero da russofobia, que é um ódio pleno com relação a essa questão da Igreja Ortodoxa Russa. É um caso a se estudar, é um caso a se pensar, é um caso a se analisar, verificar se dentro desse contexto, né? A busca da verdade não é uma busca fácil, existem muitas histórias, muitos argumentos em torno disso, e de fato nós estamos fora deste contexto. Principalmente o segmento neo-ortodoxo está fora deste debate, desses conflitos existem, então. Então, é dentro dessas questões que nós acabamos percebendo também que essa igreja apostólica cria, junto com essas alianças, um conselho de bispos permanentes, em que nele está várias igrejas que não eram reconhecidas como canônicas, passa a ter uma relação fraterna com
Patriarca Ecumênico de Constantinopla e, de certa forma, atinge a canonicidade dentro desse segmento, que é bastante curioso, e por isso que dentro desse contexto estão também os neo-ortodoxos, que participam também desta linha, outros grupos neo-ortodoxos que querem e desejam essa participação dentro desse processo de canonicidade por parte do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Porém, essa não é a mesma posição do Patriarcado de Antioquia, também essa não é a mesma posição, apesar de não ter nem criticado tanto assim, o Patriarcado Sírio-Ortodoxo. Também não é a mesma posição dos patriarcas mais relacionados à Eslávia, naquela questão dos búlgaros, né, dos sérvios, né? Não são posições tão assim, já que o patriarca Quirino tenta a todo ponto, a todo modo, se reunir com outros patriarcas e demonstrar exatamente a atuação do patriarcado ecumênico de Constantinopla. Dentro desse jogo de poderes, nós sabemos que antes a simbologia se tornou um problema para o patriarcado de Russo, inclusive o de Moscou, melhor afirmando, e deixou de ser uma simbologia, uma coisa muito simbólica para agir, digamos aqui em outras palavras, politicamente. Quando ele passou a agir politicamente, interferiu, de certa forma, nos interesses do Patriarcado de Moscou, esse passou a ser um dos conflitos. E que esses conflitos, de certa forma, acelerou e acresceu alguns rompimentos. Com relação aos veterocalendaristas, eles são rompidos com qualquer patriarcado, certo? A não ser que exista um veterocalendarista, certo? Que adote essa postura ou que eles um dia se reúnam. Isso não sei se vai acontecer, né? Em um sínodo, porque alguns sínodos são ligados a alguns bispos, especificamente da Grécia, outro da Rússia, né? E isso aí vão constituindo as suas igrejas em determinadas relações que têm com algum bispo. Retorno a dizer que no passado foi assim, que as igrejas ortodoxas eram igrejas locais e elas reivindicam esta questão como se fosse realmente a verdade dentro dessas questões ortodoxas. Agora, alguns pontos de vista para colocar aqui para todos vocês, em que a grande questão, se fosse o filioque, a questão do que aconteceu nas cruzadas, em que os romanos desrespeitaram o santo altar da Basílica de Santa Sofia, que transformaram então em um museu. E o que ocorre, o que acontece é que a questão não é somente esta, né? Porque, inclusive, quero aqui afirmar que a experiência ortodoxa é muito leste-europeu, tem muitas marcas, principalmente no nosso Brasil, dessa questão leste-europeia. A migração que trouxe outras experiências ortodoxas, como a antioquina, como a questão da Ucrânia, né? Outras experiências ortodoxas no nosso Brasil. A Sírio Ortodoxa é uma igreja bastante organizada aqui no Brasil, é muito bem organizada, inclusive aqui no Nordeste do Brasil, certo? Tem padres,
muito estruturada, o seu trabalho estruturado, graças ao trabalho do arcebispo D. Paulo, se eu não me engano, esse é o nome, e que existem umas coisas que precisam serem ditas, analisadas, porque umas coisas fogem desse contexto do que seria a ortodoxia, né? Algumas adaptações, sim, podem até fugir em alguns determinados momentos, em determinados posicionamentos, mas é aquilo que nós falamos. Se as igrejas localizadas adaptaram-se às suas culturas a ela mesma, e aí seguiram suas liturgias, seus ritos, enfim, por que não a igreja localizada no Brasil não pode fazer isso? Porque é considerado uma coisa meio que aberrativo conduzir a essa questão, né? Nós verificamos que nas vestes de algumas igrejas existem alguns detalhes. É só perceber dentro dessa pesquisa, na qual não se encontra em outras igrejas. Até o formato do báculo, tipo um tal, se usa mais do que a serpente e no meio aquela cruz, né? Então, existem algumas diferenciações que foram se constituindo, foram muito mais usados nessas igrejas ortodoxas, né, do que em outras igrejas que têm uma formulação litúrgica mais assim luxuosa do que em determinados lugares. A mitra, no caso, em algumas igrejas são turbantes, é, semelhantes àqueles turbantes que se usam muito no Oriente, por exemplo, na Índia, ou também no Oriente Médio, esses turbantes. Inclusive, é exatamente o turbante a qual usa as autoridades episcopais da Igreja Sírio-Ortodoxa. Então, nós começamos a perceber que existem algumas igrejas que têm umas vestes um pouco diferentes da outra, as cores um pouco diferenciadas, o estilo um pouco diferente da outra, em algumas questões culturais que foram abraçadas dentro desses países que se desenvolveram, essas igrejas, certo? Até questões litúrgicas, até questões de livros bíblicos, a mais do que as outras igrejas. Então, isso depende muito de cada igreja ortodoxa na sua localidade, em seu contexto. Mas isso, tudo que eu falei aqui, é exatamente aquilo que nós observamos e nós vemos dentro desse cenário da Igreja Ortodoxa pelo mundo inteiro. Agora, é verdade, sim, eu recebi uma pergunta, eu quero responder aqui publicamente. É verdade que fui convidado pelo o patriarca ecumênico para estar presente lá em Istambul. Eu não tive condições de ir. E mesmo que eu tivesse, eu não sei se iria. É verdade, fui convidado. Fui convidado muito em cima, certo? É verdade que eu nunca tive interesse de procurar o patriarcado ecumênico de Constantinopla, a não ser que fosse, então, para eliminar essas controvérsias entre canônicos e não canônicos, certo? A desenvolver um debate sinodal, principalmente no nosso Brasil, eliminar essas diferenças e haver exatamente uma confraternidade mesmo com igrejas diferentes, não uma instituição, não especificamente um patriarcado para isto, mas uma espécie de respeito entre as igrejas existentes em nosso país. Isso
prioritariamente. Não significa dizer que eu estarei no patriarcado ecumênico de Constantinopla, eliminando a nossa experiência para ficar lá, isso não farei, certo? Não é questão de orgulho, nem uma questão de poder, porque eu nunca vi isso, nunca tive isso como elemento principal. Se criamos uma igreja, foi para que eu desenvolvesse o nosso trabalho missionário com mais independência, com mais liberdade. Não foi para outra coisa, não. Foi que pudéssemos criar os nossos seminários, as nossas igrejas, instituir os nossos sacerdotes, porque temos, sim, sucessão apostólica legítima, certo? E a Igreja Ortodoxa, que é outro assunto que eu quero deixar claro, ela não se baseia na mesma linhagem baseada na Igreja Católica Apostólica Romana. A sua linhagem, a sua forma de ordenação, seja subdiaconal, diaconal, presbiteral e episcopal, são diferentes da forma da Igreja Católica Romana. Falando aqui, não são rituais semelhantes. Nós não encontramos, alguns bispos ortodoxos fazem adaptações. Nós não fazemos adaptações ocidentais nesse sentido. Nós mantemos a liturgia intacta. Deixar isso bem claro. O que existe nessa questão cultural é a forma de cantar, é a forma de se postar diante do sagrado, né? Diante da liturgia. Usar um tom mais relacionado à musicalidade brasileira, a uma questão mais do local em si, mas não altera nenhum escrito lá colocado na liturgia, inclusive São João Crisóstomo. Não alteramos nada, deixar isso claro, certo? A adaptação que nós estamos fazendo são adaptações culturais. Assim como você vê a Divina Liturgia celebrada na África, com aquela dança, com aquele jeito, são questões culturais colocadas na Divina Liturgia. Nada foi retirado. É a forma como eles celebram. A forma escrita está lá. É como se a gente usasse aqui a Bíblia em determinado momento para celebrar, e a forma da nossa melodia, nosso cântico, fosse, por exemplo, vou exagerar dizendo isso, um baião, por exemplo, fosse cantado nesse formato de baião popular, leve, sem nenhum atrevimento antilitúrgico, a falar assim, nessa linguagem mais serena e mais sagrada. Então, é nessa questão que eu falo bastante nesse sentido para todos vocês. E eu faço parte, querendo ou não, desse grupo neo-ortodoxo, né? Estou incluso nesse contexto desse grupo. E aí eu vou falar um pouco da origem nossa, né? Dessa origem que nós temos, porque é a qual estamos inseridos também nesse contexto dos neo-ortodoxos. E muita gente também faz parte desse contexto neo-ortodoxo, mas não admite isso, certo? Mas eu quero, assim, colocar alguns outros pontos críticos, né? Algumas considerações, melhor dizendo, a respeito disso.
O que eu lamento muito, não é só dentro da igreja ortodoxa, mas em todas as igrejas cristãs, é o uso indevido de certos posicionamentos políticos e ideológicos no altar e algumas atitudes de alguns clérigos em torno da política brasileira. Isso eu lamento bastante, certo? Porque a igreja ortodoxa ela é conhecida como a igreja da filantropia, filantropos. É um termo que está a caridade. É uma igreja que deveria abraçar caridade em todos os seus aspectos, seja assistencialmente falando, aquele de você ajudar os pobres, manter projetos na comunidade, tudo isso, ou aqueles que você profeticamente fala como o pobre é pobre. Isso faz lembrar muito Dom Helder Câmara. É quando eu alimento os pobres, me chamam de santo. Mas quando eu digo que como é que aquele indivíduo é pobre, então me chamam de comunista. É mais ou menos isso que está repercutindo no Brasil, certo? E falar dessa forma para quem defende o pobre de forma política. Defender o pobre de forma política não é o mesmo dentro da Igreja Ortodoxa de seguir a teologia da libertação, por exemplo. Não é o mesmo. Vocês leram a teologia da libertação, vocês sabem que a teologia da libertação ele começa pela análise católica romana. As discussões encíclicas, Vaticano II, as posições anteriores, os pais da igreja e tudo mais, mas basicamente ele quer justificar, fundamentar teologicamente, não só pela Bíblia, mas também pelos escritos do magistério do clero católico romano. Essa parte nós não seguimos, certo? Outra é a análise que chega a discussões sociais e econômicas bastante científicas que propuseram a teologia que apega-se aos sociólogos, a uma visão mais sociológica. E é claro que a ciência sociológica e a economia também é que dão condições para se analisar as conjunturas econômicas e sociais de uma sociedade. É evidente. Se eles disseram ao passado, inclusive, um dos seus maiores representantes foi o Frei Beto, do Brasil, Leonardo Boff, inclusive, disseram que a teologia ela nunca foi marxista. Na verdade, ela tinha um pobre como objeto de análise, de estudo. Então, podemos considerar também que a própria teologia da libertação foi uma teologia que fez enormes críticas, e está lá nos seus livros, ao próprio marxismo adotado na América Latina. Está lá nos seus livros, só ler os livros dos seus autores, inclusive o próprio Leonardo Boff. Leia os livros antigos. Aqui eu não estou fazendo uma defesa do Leonardo Boff, nem tampouco do Frei Beto. Isso é uma questão da Igreja Católica Apostólica Romana, que chegou a querer condenar a teologia da libertação e não conseguiu fazer isso. É um fato, certo? E hoje ela se depara com posicionamentos errados que ela tomou ao
adentrar nesse assunto, a interferir nesse assunto. O avanço e o crescimento do protestantismo de outra face, a face mais modernista possível, ou pós-moderna, que é o segmento pentecostal e o neopentecostal, certo? E atingiu também de cheio dentro do segmento da Igreja Católica Romana. Bem, gente, a grande questão aqui que eu falo é a única teologia que nós temos como base são os textos dos pais da Igreja. É a patrística. Em outras palavras, esse é o pensamento dogmático de uma igreja ortodoxa. Não pode fugir a esse pensamento dogmático ou essa vertente da igreja ortodoxa. Senão, estou criando uma escolástica e ela não admite esse segmento da escolástica que seja segmento até hoje adotado, ou a neoescolástica dentro do contexto romano. Queremos aqui deixar claro que nós não seguimos a teologia da libertação, mas que tem coisas da teologia da libertação que há de se considerar. A forma como a teologia da libertação faz a leitura bíblica, certo? A forma como ela critica a sociedade, certo? Mas alguns apontamentos que ela fez internamente à Igreja Romana foram necessários, sim, mas que foram apenas questões muito tópicas, sonhos muito tópicos de algumas comunidades, de alguns teólogos, e que não iria acontecer de fato nunca, porque estaria tratando de estruturas romanas, né? E que as estruturas romanas não deixariam chegar ao ponto das reivindicações que essas comunidades, as tais comunidades eclesiais de base, e que realizam seus encontros e seus eventos, assim fazem. Ou seja, uma reforma, de fato, dentro da Igreja Católica Romana. O que significa isso para nós é que nós não aspiramos esse tipo de ideias, assim, pensamentos que comandam uma mudança total no comportamento litúrgico, sacramental da igreja. É que esses problemas, de fato, não foram criados pela igreja ortodoxa, até porque ela era desconhecida no Brasil, certo? E, de alguma forma ou de outra, ainda continua desconhecida pela maioria do povo. O que a igreja pode explicar para nós hoje? O que um São João Crisóstomo, um São Basílio Magno pode explicar para nós hoje em seus discursos, inclusive quando eles tratam de justiça social? Eles são comunistas? É claro que não. Nem riscava a ideia do marxismo na época. Ali não existia isso. Aquilo que são consciências cristãs. Sinceramente, eram relatos que eles viam de suas experiências ascéticas. Ascéticas, certo? Não estamos tratando aqui de um pobrezinho Basílio, né? Que muitos que deixaram suas riquezas e foram residir no deserto para serem eremitas, ou um pobre que fez isso, mas que todas essas pessoas que sabiam e conviviam com essa realidade. O nosso patriarcado, ele faz essa leitura. Ele bebe dessa fonte, uma fonte antiga, sem precisar ir no marxismo para fazer isso.
A ideia é deste pai da igreja, certo? Ou até desta mãe da igreja, mas não especificamente significa que seja um marxismo. Aí existem uns loucos, não sei de que formação teológica tiveram, que afirmam que o nosso patriarcado é um patriarcado, como eu digo, marxista, né? Que se apelidássemos de comunistas, aí eu até aceitava, mas marxistas, até porque o comunismo é uma ideia muito antes de Marx. Quem idealizou essas ideias são muito antigas. Isso vem da própria filosofia grega, ou até muito antes, a chamada filosofia oriental. Então, isso não é uma coisa assim absurda em se dizer, certo? E por essa razão que nós estamos trabalhando seriamente no estudo dos nossos textos, na apresentação deles e também na formulação de uma teologia de fato ortodoxa, séria. Agora eu encerro com algumas questões também, né? Que a Igreja Ortodoxa ela não abre mão de alguns posicionamentos sociais. Isso aí ela se admite, como eu também admito. Por exemplo, ela é contra o aborto. Ela condena o aborto, mas em todos os aspectos, certo? Ela condena. Nós entendemos casos em que as mulheres são vítimas de violência sexual e aí, nessa questão da violência sexual, por serem vítimas de uma violência, elas, segundo o Estado, fazem o aborto. Não sei, teologicamente, o, o mandamento não matar, ela é algo que abrange a todos, certo? Mas eu não tenho condições, eu não sou infalível, e nenhum homem é, certo? E nem tampouco sou dono do céu e da terra para dizer que aquela pessoa que cometeu aborto vai para o inferno. Não posso dizer isso. Eu não, como ser humano, eu não tenho certeza disso. Como religioso, tenho um apontamento. Isso é possível ir, mas concretamente não sei. Não estou aqui relativizando nada, estou falando exatamente a realidade, a verdade mais nua e crua. Olha para si mesmo. Quem que não cometeu pecado nesta vida e neste mundo? Tire primeiro a trave que está no seu olho para ver o ciscozinho que está no olho do seu irmão. Nessas questões morais, precisamos afirmar, precisamos observar o quê? Nós apontamos mais os outros do que a nós mesmos. É por isso que a espiritualidade ortodoxa ela é subjetiva, não é uma objetiva. A Igreja Ortodoxa não tem interesse de fazer uma revolução no mundo, mas é do ser humano em si, do coração das pessoas, da mente das pessoas, certo? É esta revolução que a Igreja Ortodoxa se preocupa, é dessa revolução espiritual, íntima, do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento espiritual, certo? Do, da, do crescimento
das qualidades da alma, não o corpo externamente, como ser pensante, como a extensão do corpo com os outros seres humanos, e montar uma comunidade, isso não tem. Existe um monte de atos, eu posso estar falando uma besteira, não existe um monte de atos, não é bem assim. Não é a mesma coisa de montar um pessoal e ser contra o mundo, né? Não foi exatamente isso. As pessoas que foram para aquela montanha, ou monte, elas foram com o mesmo objetivo que antes aqueles eremitas foram para o Egito e se tornaram eremitas para servir a Deus. Não é a mesma coisa, não, gente. Não é a mesma coisa, não. Parar de tentar ligar a igreja com essa extrema-direita que existe aqui. De um padre ficar apresentando um candidato, o qual foi preso e tal, e acertou e tal. Isso não é função de padre. De um padre chegar a se candidatar a presidente da República, a vereador, a prefeito, a deputado, isso não é função de padre. Isso não é. Porque quando as pessoas veem a igreja fazendo isso, qual a intenção desse padre? Se a igreja não é do reino do mundo, mas está nele, presta atenção. Evangelho de João. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Essas questões de Estado, a igreja ortodoxa deveria sair disso. Ela pode pregar, ela pode evangelizar, certo? Ela pode conscientizar as pessoas, mas a maneira dela, com a sua liberdade, com sua ética, ela pode fazer isso tranquilamente, sem precisar a pessoa estar se metendo com política partidária. Essa é a verdadeira política da Igreja Ortodoxa. Não se metendo com isso. Outra coisa, tem gente que diz assim, absurdamente, vamos combater o comunismo. Qual é o comunismo que existe nesse país? Sério, o que está ameaçando a religiosidade minha, por exemplo? Nenhum fator político, humano, civil está ameaçando a minha religiosidade, a minha espiritualidade. Eu celebro onde eu quero. Eu, particularmente, se eu pedir algum prédio, eu recebo, mesmo que sendo do Estado, certo? Eu participo de algumas coisas, eu faço algumas coisas nas ruas, publicamente, nunca tive problema algum. De onde é que partem essas ideias malucas, tronchas, de que estamos sob a ameaça do comunismo? Qual é a ameaça, de fato, do comunismo? Eu queria entender isso. E o Brasil é comunista? Eu dou uma risada. A pessoa dizer que o Brasil não tem sociedade de classe, não tem nem pobres, não tem ricos, que a economia do Brasil é planificada, isso não é socialismo? Cadê a sociedade igualitária para se dizer que existe comunismo? O que existe de comum para todos? O que é comum para todos? Não existe ameaça comunista alguma no Brasil. Isso é uma conversa para. Não é só boi dormir, a vaca, o bezerro e outros animais, com todo o respeito que eu tenho por eles. Certo?
Então, dizer esses absurdos, ficar comentando esses absurdos, combater a esquerda, mas se aliar com a direita, então é uma teoria troncha. A mesma coisa, combater a direita e se aliar com a esquerda é uma teoria troncha, do mesmo jeito. Segue o caminho religioso, segue a tua fé. Ela não é suficiente, não. Ela não te dá condições, não, de suprir. É preciso você fazer isso para poder suprir. Porque quando um sacerdote faz isso, é porque realmente ele não tem condições dele só fazer. Certo? Aí é outra história. Aí são condições econômicas ou financeiras. Aí, nesse ponto, eu não tenho o que dizer, nem de criminalizar, nem de questionar e nem levantar nenhum questionamento de forma alguma. Eu não tenho condição de dizer nada. Que são as condições dele. Certo? Mas dizer um absurdo desse é, de fato, não reconhecer e não conhecer também a realidade do seu próprio país e a realidade local. Olha, como eu disse, eu também sou professor. E vou dizer uma coisa, talvez eu não diga saindo por aí. Sabe, os alunos do ensino médio, que tanto ensinei e se voltar a ensinar, tudo bem, que mais me deram trabalho foram os evangélicos. Depois eu digo por quê. Um forte abraço para todos vocês, deixo aqui, e até a próxima, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.